Bonjour, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula de desenho e pintura, que hoje é meio que um desenha e fala. Eu vou aproveitar para esclarecer algumas dúvidas de alguns inscritos que colocaram nos comentários ali, e eu acho melhor pintar, né? Desenhar e pintando e falando com vocês, esclarecendo essas dúvidas, enquanto eu vou fazendo aqui. Eu vou refazer aquela primeira aula que é com lápis 6B. Vou refazer aquele desenho e vou corrigir algumas coisas que eu acho que não ficaram, que alguns inscritos pegaram e nos comentários eles colocaram algumas coisas que eu não notei, como por exemplo a proporção, que a ilha de trás, né, era um desenho com uma parte de uma ilha aqui, uma parte de uma praia aqui, e tinha uma parte lá do outro lado, né, que tinha um mar no meio, e do outro lado uma ilha ou outra parte da praia. E eu vou ir pintando e vou ir corrigindo esses detalhes. Tem alguma coisa de sombra também. Eu não fiz a sombra da ilha. E vou fazer aqui. E depois eu vou fazer o desenho colorido também, para ver como é que eu faço sombra no colorido. Tô sem um algodão aqui. Sabe como é que eu vou esfumar? Com o dedo. Um novo esfuminho que vocês podem usar também, já é mais uma ideia aí que eu já vou dando. Dá para esfumar o desenho do lápis 6B com o dedo. Não fica ruim não fica perfeito igual passar o algodão, né, o esfuminho. Mas fica bom. Algum lugar que fica falhado, ficar diferente, a gente passa mais o lápis aqui mais um pouquinho. Aqui tá aparecendo uma marca aqui, né? Acho que agora já deu para dar uma melhorada. Aqui parece que tá falhando um bocado. Vou lá e esfrego com o dedo. O único contra é que o dedo vai ficar sujo, né, do lápis 6B, do grafite dele. Então vou fazer o contorno aqui da primeira, dessa parte aqui. Aqui eu delimito o mar, e como a proporção estava bem diferente, vou chegar mais para cá um pouquinho, que ali está na sombra de onde está o celular gravando. Essa ilha aqui, por ser distante, ela tem que ser menor. Eu acho que eu fiz ela um pouco grande, então eu vou fazer ela menor aqui. Aqui o coqueiro vai ficar maior, né? Eu até faço ele mais grosso aqui um pouquinho, o tronco do coqueiro. Já vou preencher ele aqui. Eu preencho assim. E vou fazer os galhos, ou são folhas que a gente fala. E aqui tem que ser um coqueiro bem pequititinho, né, ou uma palmeira. Eu faço menos, então tá mais distante, né? Vou fazer aqui as folhinhas aqui. Fazer só um desenho mais rápido mesmo, só para corrigir isso aí ou ilustrar essas dúvidas que alguns inscritos tiveram e deixaram nos comentários. Um me alertou sobre o tamanho da ilha aqui de trás, e outro recentemente falou: cadê a sombra dessa ilha aqui?
né? Sobre a sombra eu já vou falar também, que eu quero deixar algumas coisas prontas para falar da sombra dela. Primeira coisa que a gente tem que ver sobre sombra é de onde que a luz vem. Eu vou falar sobre esse desenho aqui e sobre outros que vocês forem fazer. Para fazer a sombra, primeiramente vocês têm que ver de onde que vem essa luz, para ver aonde você vai colocar essa sombra. Tirando aqui. Eu fiz o reflexo do sol na água. E no caso dessa figura aqui, a sombra vai vir pela luz do sol, né? Eu coloco um sol geralmente aqui, eu gosto de colocar o sol aqui. Eu vou fazer o sol com a pontinha da borracha. Geralmente é só a borracha, tá? Só fiz o desenho aqui pra ilustrar pra vocês. Vou botar meus urubuzinhos que eu gosto de colocar. Se eu for fazer alguma nuvem também, eu não fiz nuvem naquele desenho não. Eu vou apagando aqui o espaço aqui com a borracha. Aqui ficou uma marquinha, pronto. Prontinho. A sombra dela, por exemplo, eu vou colocar... Terminei o mar aqui, eu vou fazer o reflexo do sol aqui primeiro na água. Eu pego a borracha, como eu já fiz com vocês, viu? Eu vou dar uma desmanchadinha aqui, na mesma direção que o sol tá. Bom, a questão da proporção eu já falei, né? Como é mais longe, tem que ser menor um pouquinho. Eu tô achando até que esses galhos aqui estão grandes ainda. Mas já tá bem menor do que a de cá, que a que tá mais perto de mim, tá mais longe, tá aqui. Pra fazer a sombra dela, o sol tá aqui, então ele fez a sombra pra cá. A gente tem que ver a direção do sol, né? Então eu posso fazer assim, ó. Fazer mais pra cá, assim, ou de repente até mais comprido, porque a sombra vai vir mais comprida. E posso preencher aqui, só que eu preencho assim mais fraquinho, porque a sombra da gente, ela sempre é meio clara, não é? E eu acho que fica uma sombra. E eu tenho que fazer a sombra do coqueiro também. Faz aqui. Mas não faz muito forte, senão vai parecer que tem um coqueiro dentro da água. Bem fraquinho mesmo. Esse aqui até que ficou mais forte, mas faz fraquinho, só um rabisquinho assim mesmo. E tá aqui o reflexo. É dos passarinhos, dá pra colocar também. Mas não precisa fazer muito, né? E eu pensei até também em sombra para desenho colorido. Eu vou fazer um desenho aqui pra vocês. Desse desenho aqui mesmo, vou fazer aqui do lado colorido, para testar algumas coisas. Então vamos lá. Vou fazer aqui em marrom a ilha, o coqueiro, fazendo menor para ser mais rápido. O mar eu quero fazer nesse azul aqui, tá uma cor bem bonita. Já vou fazer a outra ilha aqui menor, coqueirinho. Vou preencher aqui do jeito que eu gosto, costumo preencher. Até poderia ser mais claro um pouquinho, né? Esse marrom aqui por ser uma areia. Eu acho que eu vou usar uma aqui por cima, essa daqui, ó. Ver se melhora um pouquinho. Realmente aquele marrom ali tava meio escuro. Deixa só mais um pouquinho aqui. Tá bom. Vou fazer um pouquinho aqui em cima dele e vou clarear e vou colocar o outro marrom ali por cima.
eu vou fazer isso aqui em relação a desenho. Em relação à pintura, fazer a sombra, eu espero que atenda também a essa dúvida sua, de quem colocou lá falando sobre pintura. Eu costumo pintar mais desenho, né? Pintar mais com lápis de cor. Eu não tenho costume muito de pintar quadros, não. Eu tenho alguns quadros até que eu pintei aqui há muito tempo, quando eu fazia aula de desenho e pintura. Tem bastante tempo mesmo que eu não mexo com isso. Então, não sei se vai te responder o que eu vou fazer aqui. Espero que sim. O que eu vou fazer com lápis, na verdade, você vai fazer com uma tinta, né? Pincel e tinta. Eu acho que ficou legal isso daqui. Vamos considerar que essa praia aqui tenha uma areia mais escura. Existem outras cores de areia, né? Então, vamos considerar que seja com uma areia mais escura. Já fiz essa parte, vou fazer o mar aqui. Ah, vou fazer aquele matinho que tem aqui embaixo também. Eu costumo colocar um. Eu acho que tinha até que ter um pouquinho aqui pra cá também, né? Porque agora esse aqui tá colorido, aparece, né? Fazer uns coisinhas de grama, mas como é perto da praia, não vou fazer muito, não. Aqueles risquinhos mesmos. Vou fazer um pouquinho só pra cá, porque aqui nem é pra aparecer muito, não. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer só uma coisa mais rapidinha mesmo. Esse aqui acho que tinha que ser mais fininho, né? Esses galhos. Até que ficou pequeno um pouco esse aqui, mas tá bom. E vou colocar um outro tom de verde aqui, porque eu gosto de ficar bem colorido. Eu gosto de usar umas duas cores. Vocês já perceberam isso, né? Já devem ter percebido. Fica mais vivo, né, o desenho. Para quem tá aqui no canal há pouco tempo, eu vou avisar que eu não sou profissional de desenho, mas eu gosto de ensinar, passar, né? Nem ensinar, passar para vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho em desenho, porque eu já fiz aula de desenho e pintura há muito tempo. E eu gosto de compartilhar um pouco do que eu aprendi. Passar, né? Se for ajudar. Vou fazer o sol aqui, ó. Uma bolinha amarela. Eu tentei fazer já, testei antes de falar, de mostrar pra vocês, fazer o reflexo aqui em amarelo. Eu vou fazer só um pouquinho aqui. Porque se fizer muito forte, ficou esquisito. Vou fazer o mar aqui. O meu azul, da mesma maneira que eu fiz aqui no outro desenho. Encostando um pouquinho aqui no amarelo. Eu acho que o amarelo ficou legal aqui. Eu gosto de, como eu acabei de falar, vocês já sabem, eu jogo uma segunda cor aqui para o desenho ficar vivo. Ficar bem vivo. Vamos fazer a sombra dela. Será que eu faço a sombra em marrom? Se eu fizer, por exemplo, ela mais... Eu posso pegar, fazer um mais azul pra cá, ó. E colocar a cor aqui
Eu acho que funciona, porque a gente não tá quando na água, a gente fica colorido também com a mesma cor? Acho que sim, né? Mas pra não ficar muito chamativo, não ficar demais, o desenho não ficar demais, sabe? Eu acho melhor pegar e fazer, por exemplo, quando é no mar aqui, fazer essa cor aqui. Pegar uma cor, ou até o azul mais escuro também, e fazer a sombra aqui assim. Posso pegar o verde escuro, marrom, fazer bem discretinho aqui e fazer mais discreto, tá vendo? Fazer mais leve. Eu posso pegar e fazer ali bem de leve a sombra aqui do coqueiro. Fazer bem de levinho para não ficar aquele negócio muito chamativo, muito exagerado. Que eu acho que pode ficar se a gente sombrear demais aqui no desenho. E eu vou fazer o céu aqui, vou fazer umas nuvens, vou só delimitar bem de levinho aqui com o lápis. E para pintar aqui, como você já sabe, o desenho colorido, eu vou bem de levinho com o lápis, fazendo movimentos circulares. Nele todinho aqui. Vou só fazer mais rapidinho, um bocadinho. Mas tá ficando legal. Só pra gente terminar logo esse desenho aqui. E a gente falar sobre desenho de outras coisas, né? Sobre sombreamento e sombra. Sombra e sombreamento, que são duas coisas diferentes. Aqui eu falei mais das sombras, né? E da proporção aqui. Aqui também tá menorzinho, ó. Embora eu acho que ficou muito grande aqui também. Tem que trabalhar mais isso, de fazer menor essas folhas aqui. Esses galhos ou folhas aqui, que tá muito... Ficou um pouquinho grande. Eu penso que se você for pintar um objeto e quer fazer um sombreamento ou a sombra, o que você tem que fazer? Eu penso que ou você pega esse objeto e observa a sombra e o sombreamento dele, ou você pesquisa um objeto na internet e observa a sombra e o sombreamento. Vou usar como exemplo essa caneca. Se eu quero desenhar ela assim em cima da mesa, eu vou colocar ela em cima da mesa, em cima de uma superfície, e vou observar. Por exemplo, vou deixar aqui só pra gente ver aonde que vai a sombra dela. No caso aqui, a sombra dela é ela em pé. Se eu for desenhar assim, a sombra dela tá aqui. A gente tem que observar os objetos e desenhar e fazer a sombra e o sombreamento, que vocês não estão vendo, mas vou colocar aqui o sombreamento aqui, ó, essa parte mais escura. A gente tem que observar algum reflexo que fica também. E pro lado de cá, mais claro. A gente tem que observar de onde vem a luz, primeiramente, né? A luz está vindo aqui do teto, né, da minha lâmpada. Então a parte que ela bate é o verde mais claro e a parte que não está iluminado por ela é essa parte aqui de trás e algum pedaço da alça. Aqui na alça aqui, ó, nessa voltinha aqui, tá iluminado. E tem essa linhazinha de luz aqui também, aqui em cima também tem, ó. E aqui do lado, aqui, tanto por dentro quanto aqui, você vai usar o lápis mais escuro. Então é isso, ou observar o objeto a ser desenhado, ou você procurar uma figura para você se inspirar no Google, no Pinterest, e observar as sombras, a sombra e o sombreamento dela aqui. Usar uma cor mais escura aqui, uma cor mais clara aqui. Eu não vou fazer isso agora para vocês, porque o vídeo pode ficar muito grande, mas se vocês quiserem, é só pedir que eu faço. Vou dar um exemplo de outra figura que eu pintei e coloquei uns pedacinhos, né? Coloquei uns flashes de eu pintando esse desenho aqui, que eu fiz essa coisa de o sombreamento. Os cactos aqui, ó, você pode notar, aqui tá mais escuro. A luz tá vindo de cá pra cá. Então, aqui eu deixei um espacinho branco para mostrar que isso aqui é a luz que tá vindo daqui pra cá. Aqui no vaso também, ó, em todos eles eu coloquei. Usei o verde mais escuro aqui, fui soltando o lápis, né, fazendo mais leve para fazer o degradê.
E depois eu usei um verde mais claro para dar mais aquela vivacidade no desenho, fazendo assim um degradê do verde e deixando o espacinho que está iluminado, assim como essa partezinha branca que aparece aqui, ó. Tá vendo que ali que aparece ali uma linhazinha? Fiz isso aqui no cacto aqui e no vaso também. E o marrom também, fiz o marrom mais escuro aqui, vim soltando o lápis para ir clareando. E depois passei outro marrom para dar aquela vivacidade, para ficar um desenho assim mais quentinho também, né? Melhor assim para você olhar. Então é isso aí, são essas as dicas que eu tenho, né? Um esclarecimento de dúvidas nesse desenho e fala, né? Sobre sombrear, né? Sobre sombra e sombreamento e sobre a proporção. A gente procurando as sombras dos objetos e observar a proporção também para colocar. Às vezes algumas coisas assim passam batidas quando a gente está fazendo, mas graças à observação de outras pessoas eu pude corrigir esse erro aí, essa falta de atenção aí nesse quesito. Gratidão para os inscritos que foram lá e falaram disso aí. Comentário aí embaixo é para isso mesmo, para gente tirar dúvida, colocar sugestão, trocar ideia e tá sempre melhorando, tanto nos desenhos aqui quanto eu nos meus vídeos, para poder trocar essa ideia com vocês, passar um pouquinho do meu conhecimento, do que eu já aprendi e aprender com o de vocês também. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado essa dúvida aí. Espero que essa dúvida tenha sido tirada. Qualquer coisa, fala aqui embaixo. Vamos trocar ideia, vamos continuar conversando e tá sempre aumentando o nosso conhecimento. Por hoje é só. Abiantou. Até a próxima aula de desenho e pintura ou até o próximo Desenha e Fala.